Meu afastamento, o meu estágio no Rio de Janeiro. Um dia surgiu uma oportunidade de que qualquer funcionário da Brahma deveria se orgulhar e naturalmente eu me orgulhei. Fui convidado a fazer um estágio na administração central da Brahma, no Rio de Janeiro. Profissionalmente foi um sucesso, isso me conduziu a uma promoção com a assunção da gerência geral da cervejaria cuiabana, com um enorme desafio administrativo pela frente. Só que há algum tempo me dei conta do grave risco espiritual em que incorri ao aceitar aquele estágio no Rio, que durou cerca de 4 meses. O Rio de Janeiro respira ambiente de alcoolismo e vida noturna, boemia, sensualidade. Uma vez lá, em companhia de um grande amigo, gerente de pessoal da Brahma de Anápolis, justamente por estarmos distantes de nossas respectivas famílias, saímos quase todas as noites para jantar nas imediações do hotel, no Leme, ingenuamente até, visando a conhecer melhor a cidade. Então, pouco a pouco, em contato com a vida noturna carioca, fui voltando a beber, justamente numa época em que eu havia assumido a responsabilidade de dirigir o Centro André Luiz, já que os companheiros me haviam eleito coordenador do grupo. Hoje eu acho que espíritos inimigos do espiritismo aproveitaram uma oportunidade para tentar promover o fracasso do nascente centro kardecista que eu liderava. Destruindo a mim, pensavam, destruiriam a casa espírita. Bom lembrar que o centro do Sr. Ferreira, como era chamado o Luz, Amor e Caridade, cujas sementes foram plantadas por meus avós, pais e meu pai, já enfrentava uma decadência, por ter cedido a algumas distorções da rigidez dos princípios básicos do espiritismo e fez permissões para outras práticas mediúnicas rejeitadas pelo kardecismo. Sabemos que o desejo de mudanças rápidas leva equivocados amigos a práticas mediúnicas próximas à quimbanda que os antigos escravos usavam sob o comando de entidades inferiores para se vingarem de torturas que recebiam de seus proprietários brancos. Infelizmente, ainda há pessoas que usam dessas práticas completamente repudiadas pelo movimento kardecista. Essa mudança no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade foi uma das razões que acelerou em nosso grupo a vontade de lançar uma nova casa para a comunidade espírita. Muito bem. Mas como ficaria então um centro novo, cheio de jovens esperanças, nas mãos de um líder agora se habituando com as delícias da boêmia carioca? Sorte que, se a espiritualidade não tivesse planos B, não conseguiria atingir seus propósitos, dado que conhece muito bem a falibilidade humana. Mas eu acho que os inimigos espirituais estavam convencidos de que eu faria alguma falta, afinal havia assumido a responsabilidade, e não queriam que eu perdesse uma importante oportunidade nessa reencarnação. Para me afastar de uma vez, acho que induziram a minha escolha para a gerente geral da cervejaria de Cuiabá. Evidentemente feliz com a oportunidade, fiquei um pouco cego e surdo para os riscos do meu afastamento da casa espírita. Recebi e ignorei várias advertências. A feliz substituição por João Jorge Laures, que salvou o lado encarnado do movimento. Felizmente havia um João Jorge Laures, que me sucedeu brilhantemente, quiçá até melhor. Ele, sua esposa Lucinha, a Nadir, médium, filho da dona Niceta, a mais importante do nosso grupo e que um dia faleceu, o Algivo Capelo, grande companheiro, e com o amparo dos protetores espirituais, fizeram a casa continuar a progredir, mesmo sem mim ou apesar de mim. João Jorge Laures possuía várias virtudes. Era culto, um nível superior, um belo jovem, simpático e gentil, sempre de bom humor. Muito humilde, nós nos adaptamos e nos respeitávamos reciprocamente. Com amizade e companheirismo, ele tornou-se um dos baluartes da casa nascente.
Era o dirigente do plano B dos nossos dirigentes espirituais. Uma escolha feliz. Um centro progrediu sob sua direção, prosperou e vai completar 40 anos no dia 26 de fevereiro de 2017. Meu pai, um missionário relutante. Meu pai foi uma pessoa contraditória. Acho que, como todos nós, tomou atitudes maravilhosas e cometeu erros, surpreendendo os que conheciam as suas virtudes. Eu talvez fosse um daqueles que tivesse motivos para criticá-lo, e motivos que não vem ao caso comentar, para não resvalar na intolerância e compreensão das provas humanas. Mas eu o admirava, como homem, como profissional e como pai. Achei em suas anotações uma coleção de manuscritos que me falavam da sua personalidade, dos seus sonhos, da sua poesia, da sua filosofia cristã de vida. Entre os rascunhos, alguns datilografados, outros manuscritos, encontrei esse decreto, que se afigurava uma transformação, uma decisão que ele tomava de assumir um papel, um destino, um propósito em sua vida, como se ele assumisse que tinha uma missão a cumprir. Decreto-Lei número 1, baixado em 13 de abril de 1938, fim da quaresma de 1938. O digníssimo Rei Todo-Poderoso, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 303 do Decreto 1862 da Constituição Celestial, e considerando de utilidade geral da humanidade que a sua doutrina triunfe no planeta Terra, escolhe o Sr. Álvaro para desembarcar essa missão, dando provas evidentes do poder supremo do grande rei, decreta. O Sr. Álvaro fica obrigado, pelo presente decreto, a proclamar a lei da verdade por todas as aldeias, vilas e desertos, onde essas verdades ainda sejam desconhecidas, dando-lhe o rei poderes especiais, auxílios, forças mentais e físicas para poder realizar toda sorte de fenômenos, quer materiais, quer espirituais, a fim de testemunhar ao povo a existência de um Deus Supremo, bem como a existência de espíritos que habitam esses espaços sem fim. Em consequência do acima exposto, o mesmo Senhor fica privado de frequentar diversões perniciosas, pândegas, farras, lugares onde caiba a censura do povo, a se alcoolizar, a falar palavrões desonestos, enfim, terá que seguir o mais corretamente possível os mandamentos da lei do excelentíssimo Senhor Rei. Terá poder de realizar curas mais ou menos difíceis, curar obsidiados ou loucos, dar conselhos proveitosos a todos quantos necessitarem. Em todas essas virtudes, o aludido Senhor não perceberá nenhuma recompensa material, a não ser o abrigo, o agasalho, a que os bons corações se dignarem a dar. Fica-se apurada a multa de, conforme o julgamento do Tribunal Superior, se o Sr. Álvaro deixar de cumprir quaisquer dos artigos desse decreto. Entusiasmado com as convicções que adquirira, ele fez uma declaração de o que eu hei de fazer. O que aconteceu então para que incorresse nos erros que já mencionamos? Eu acho que ele foi descoberto por inimigos espirituais do passado e ou percebido pelas falanges dos inimigos do cristianismo. Devem ter dito: ah, você se julga muito forte e protegido, não é? Vamos ver se resiste às nossas sugestões. Acho que isso aconteceu comigo também e acontece com muitos de nós que fizemos promessas semelhantes. Somos desviados dos nossos compromissos justamente nas encruzilhadas da vida, justamente aquelas que confrontam os objetivos materiais com os espirituais. As trevas não agem amadoristicamente.
São um verdadeiro exército procurando localizar os jovens promissores, visando justamente matá-los ou aleijá-los no nascedouro. São profissionais, têm seus métodos e suas técnicas, fazem a ficha cadastral do cliente, analisam os seus pontos fortes e pontos fracos. Um ponto meio fácil de começar é nos aspectos da atração sexual que os homens naturalmente têm pelas mulheres e vice-versa. O que não há nada de errado, pelo contrário, faz parte dos projetos da vida para a reprodução e manutenção da espécie humana. Só que a ética e a moral recomendam algumas regras para que a união sexual gere a união familiar, e esta a educação moral para a boa convivência social. Não matarás, não roubarás, não mentirás, etc. Então o sexo não se destina a uniões prazerosas fortuitas, mas sim à criação de um elo entre dois seres de sexos diferentes para gerar novos seres e educá-los para uma vida social de qualidade. Provavelmente por isso, Jesus deixou um importante conselho cuja relevância e indispensabilidade a história de muitos espíritas que se afastaram do movimento deixa muito claro para todos nós. Orai e vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Aquele dentre vós que não tiver pecados, que atire a primeira pedra.